E vocês. Obrigada, Camis. Uau, gente, que noite Deus tem preparado aqui. E eu estou muito alegre porque eu estou recebendo as amigas. A gente fala assim, tá, gente? Quando a gente fala das meninas, a gente fala, faz aí, faz. Os maridos já estão acostumados, né? Os papais já estão acostumados com isso. E eu queria começar essa noite para a gente. Nem todas aqui são pessoas que a gente conhece assim há muito tempo. Tem umas carinhas novas aqui, né, que a gente está vendo por aqui. Algumas já estão por aqui há um tempo, mas já estão, né, aparecendo agora. E aí eu queria que vocês se apresentassem. Eu vou começar pela Basma. E aí eu queria que você falasse, Basma, teu nome, quanto tempo você está no Canadá e quanto tempo de Nova. Ok. Então, meu nome é Basma. Não sei, eu cheguei aqui em 2006, então, isso. E... 16 anos, obrigada pela calculação. Eu cheguei na Nova faz, acho, 2 meses. Uau, 2 meses. Legal, meu nome é Kelly, eu estou na Nova faz praticamente o mesmo tempo que eu cheguei no Canadá. Eu cheguei em maio de 2019 e eu comecei a frequentar em agosto ou setembro de 2019. O meu nome é Amanda, eu estou no Canadá desde novembro de 2021. Novinha. Sim. E eu estou frequentando a Nova faz mais ou menos um mês e meio. Parece que faz mais tempo, não parece? Parece que faz muito mais tempo. A Raíssa. Meu nome é Raíssa, eu cheguei no Canadá em 2018, né? E comecei a frequentar a Nova uns 3 meses depois, 4 meses depois que eu cheguei no Canadá. Então, uns 3 anos por aí. Uau. Meu nome é Daniele, estou no Canadá desde 2018 também, desde outubro de 2018, ou seja, um pouco mais de 3 anos. Já namoro a Nova há muito tempo, mas estou frequentando a Nova há cerca de 2 meses, mais ou menos isso. Mas sempre fez parte, né, Dani? Exato, sempre namorei. Meu nome é Natália, eu cheguei aqui em outubro de 2017 e no outro fim de semana eu já estava numa célula. Na verdade, você já namorava Eu vim para a Nova antes da Nova nascer. Meu nome é Karina, eu cheguei no Canadá em agosto de 2019 e acho que tem 1 ano, mais ou menos, que eu estou na Nova. Comecei com o curso bíblico. Você viu que tem gente aqui que vem de tudo que é lado, né? E tem gente que está aqui desde antes da Nova nascer e gente que está aí há pouquinho tempo. Mas o espírito é o mesmo, né? Não parece que vocês se conhecem há muitos anos? É, né? Então, eu queria começar falando assim, a gente teve um sonho há muito tempo atrás de fazer um retiro de mulheres. E Deus foi trabalhando em nós, foi trabalhando sobre o assunto. A gente falou sobre identidade, sobre ser aceitas por nós mesmas, sobre nos aceitar na visão de Deus, né? E recomeço. Esses foram os temas que a gente ouviu no nosso retiro. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que foi a expectativa de antes de ir para o retiro, se vocês já tinham participado de um retiro antes ou se foi a primeira vez. E aí eu queria que vocês falassem. Vou começar aqui pela Karina. Bem, no Brasil, eu participei não do retiro de mulheres, mas na igreja que eu frequentava lá, eu participei de um que chama Cursílio, que era um momento também... só tinha mulheres, mas era mais geral, assim. Então, a gente foi para um chalé e passou um final de semana lá para ter um encontro com Deus. E qual foi a outra pergunta? A expectativa sua? A minha expectativa era ter esse momento mesmo com Deus, separar um pouquinho, sair um pouquinho da rotina e ver o que Ele tinha para me falar, né? O que Ele tinha para mim. A gente já vai voltar nesse assunto aí. Eu não me lembro de ter participado de um retiro só de mulheres. Acho que esse foi o primeiro. Já participei de outros, mas só com mulheres? Não. Tinha sido assim, só café, às vezes uma coisa assim. E eu tava com muita expectativa de ver o que Deus ia fazer na vida das mulheres, mas não assim, meio que não me incluía na expectativa, né? Não, Deus vai fazer na vida das outras, porque estava mais envolvida na organização, no trabalho.
Então, foi isso. Depois eu conto o que aconteceu. Né? Bom, retiro só de mulheres também. Acho que eu nunca participei. Na verdade, acho que eu participei de um encontro com Deus no Brasil, mas foi durante o dia, não foi nada sair fora. Não foi nada que deixar a família... Não. Bom, a expectativa era exatamente do que Deus iria falar naquele lugar. Eu sabia, como aconteceu para eu ir, eu sabia que Deus tinha algo muito especial. Eu sabia que ia ser um tempo reservado. Mas cenas dos próximos capítulos. Eu já fui para vários retiros de mulher, porque eu cresci na Batista da Paraíba. Então, retiro de carnaval, retiro de mulher, retiro de meninas, tudo qualquer tipo de retiro eu já fui. Mas a minha expectativa, para ser bem sincera, era de dormir um pouquinho mais. Só você, Raíssa. É verdade. Descansar e curtir um momento só com mulheres. A minha expectativa era essa, mas aconteceu muito mais. Bom, eu já tinha participado de um retiro só com mulheres. Na verdade, foi um encontro com Deus da igreja. E aí eram tanto para mulheres e homens, mas foi separado. Então, já tive ali uma experiência do que Deus trata especificamente apenas com as mulheres. Mas foi muito bom, foi muito proveitoso. Começou ali alguns tratamentos assim bem profundos. E eu fui para esse retiro com a expectativa de ir ainda mais profundo com Deus. Eu queria mais. Fui para o retiro com sede de querer mais de Deus. E o retiro foi saciado. Atendeu mais as expectativas. Não, porque a sede só aumenta. Uau, a sede só aumenta. Pega essa chave aí, a sede só aumenta. Então, mas foi tudo muito alinhado. Eu já fui num retiro só de mulheres na minha igreja. Quando eu comecei a minha caminhada com Cristo, efetivamente, e lá que eu tive o meu primeiro amor. Então, eu saí do retiro, assim, foram 2 dias, como foi a nossa, e saí de lá super apaixonada, super querendo, aquele fogo que a gente busca, e saí de lá com isso. E a minha expectativa com o retiro aqui, da Nova, era reacender esse fogo. Reacender, relembrar o que tinha passado, o que eu tinha, não digo esquecido, mas o que eu tinha deixado um pouquinho de lado. E valeu a pena. Amém. Então, tem que falar das expectativas também, né? Das suas expectativas. Ok. Então, para mim, foi também meu primeiro retiro de mulheres. Já foi há muitos retiros de jovens, toda a minha adolescência, mas de mulheres foi o primeiro, só de mulheres. Foi a gente estava numa expectativa. Quando eu vi teu nome, eu falei assim, ela vai para o retiro de mulheres. Uau! Sim! Eu já fiquei pensando quando as minhas filhas vão para o retiro de mulheres também. Sim, e quando eu vi, eu fiquei, eu tenho que ir. Eu sabia de parte de Deus que eu tinha que ir. E pelas expectativas, eu perguntei para Deus o que Ele ia fazer. E Ele falou para mim umas coisas que eu anotei ali, e eu vou falar um pouco. Como eu já compartilhei com vocês, né, no retiro, Ele falou para mim que Ele ia abrir os céus e que ele ia descer como nunca antes, né? Então, isso era uma palavra. E também frescura, né? Refreshment, isso também Ele falou. E Ele também ali Ele confirmou, né, com a palavra de a mulher samaritana e tudo. E também Ele falou para mim uma instrução que era de me abrir e confiar nele. E outra palavra era amor. Então, essas eram como as palavras, expectativas que havia no meu coração antes do retiro. Uau! Falou muito, né? Então, assim, qual foi, já aproveitando aí mesmo você, Basma, qual foi a tua experiência assim lá nesse retiro? Você falou de tudo isso que Deus ia falar com você. Eu até comentei contigo que Deus tinha falado comigo que Ele ia fazer algo que a gente nunca tinha visto. Né? E aí, quando você comentou sobre isso, eu falei assim, uau, Deus, o Espírito Santo está realmente trazendo algumas palavras para algumas mulheres, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho da tua experiência. Meu Deus, muito aconteceu. Eu acho que esse retiro foi bem especial para mim, foi como nada do que eu experimentei antes. E eu acho que é assim com Deus, né? Sempre mais, e sempre um nível novo. E o que eu experimentei nesse retiro foi, sabe quando Deus vai na raiz, né?
você não quer, você tá tipo, eu não quero falar disso, né? Porque eu acho que vou ficar com dor, né? Se eu vou lá, eu nem quero falar disso contigo, Deus, porque não sei se eu posso confiar em mim mesma, eu não sei se eu vou ter bastante fé em ti que você vai me curar, se eu falo disso, né? É tipo muita inseguridade, né? Mas ali Deus vem com sua força, porque Deus é forte. Seu amor para a gente é forte. E o encontro que eu tive com Deus, eu acho que eu posso resumir isso em essa frase. Ele mostrou para mim, primeiro, que o seu amor para mim é tão grande. Essa palavra falou muito, muito, muito para mim. Ainda Deus está falando isso, né? Que a grandeza do seu amor é tão grande, que não tem nenhuma coisa, né? Nenhuma coisa do passado, que não tem nenhuma ferida, não tem nenhuma raiz ali que não tem que estar, que não pode ser transformada, que não pode ser mudada pelo amor dele, né? E que a poda da raiz dele ali não vai doer quanto a gente pensa que ia doer, né? Isso, que ele é tão bom, né? Que ele é tão grande que eu posso confiar nele, né? Que se ele falar o que vai agora, isso tem que mudar. Eu tenho que fazer uma coisa diferente com isso. Então, é só uma questão de eu também fazer a minha parte, né? Que é crer, como a pastora de Alexandra falou. Ela falou isso no retiro, né? De a gente tem a nossa parte, né? Que é se abrir, crer e receber o amor de Deus, né? Porque muitas vezes, isso eu falo tanto para mim, muitas vezes Deus quer nos dar amor. Ele sempre está dando para a gente amor, né? Mas a gente tem que receber e crer. Para mim, fé, né? Foi uma coisa muito importante nesse processo, né? Crer que Deus é suficiente, que as mentiras, as raízes que estão lá são mentiras e crer o que Deus fala é verdade, porque isso foi realmente o que aconteceu comigo, né? Que as vozes que vêm na sua mente te acusando, te desmerecendo, te desconstruindo, né? Desconstruindo o que Deus construiu, não adianta, porque o que Deus vai colocar em você é muito maior, né? Isso. E uma coisa também que eu quero compartilhar com vocês para estar mais específica, para ser mais específica, porque eu acho que tem muito poder no testemunho, né? Uma coisa comigo e que eu sou uma pessoa, eu acho que Deus está mudando isso em mim, mas naturalmente eu sou uma pessoa, eu gosto muito que as coisas fiquem bem, né? Eu gosto quando tudo tá tipo do jeito bom. Sai conforme planejado. Isso, que eu gosto quando tudo na minha vida tá bom, né? Eu não gosto quando tem problemas, quando tem coisas que não estão boas comigo. Eu gosto quando tudo tá do jeito bom, né? E então isso era um problema para mim. Por isso o Espírito Santo falou antes, Basma, you have to open up. Você tem que se abrir, né? Porque só para me reconhecer que haviam coisas que tinham que ser mudadas em mim, isso foi um desafio. Só reconhecer que eu não era tão como dizer, tão curada como eu pensava. Só reconhecer isso e entender que havia bastante graça para mim nesse lugar. Isso foi um desafio de dizer, ok, Bas tem feridas ali, mas tudo bom, tem feridas, mas Deus está aqui. O curador está ali. O curador está aqui, então não tem temor. Pode ter feridas, mas quando tem feridas na presença de Deus, tem esperança. Sabe? Amém. Então, foi isso, né? Foi um caminhar de reconhecer que havia coisas que tinham que ser mudadas, entender a grandeza do amor de Deus. E agora, eu acho também que a cura é um processo. E desde lá, eu ainda estou nesse processo de receber o amor de Deus e viver isso. Então, isso. Obrigada. Kelly. A Kelly, ela teve uma experiência muito legal. Que quando você começa uma caminhada, você começa a olhar o que acontece com os outros. E você gostaria que aquilo acontecesse com você. Só que você, às vezes, não busca exatamente o que o outro busca. Ou como o outro busca. Enfim, a experiência é diferente para cada pessoa. E eu sempre via grandes relatos, né? De algumas coisas descendo do céu, das pessoas tendo revelações. E eu, comigo não acontece isso. Por que isso não acontece? E eu busco, e por que não acontece? E lá no retiro, durante as ministrações, teve um momento que a gente ficou para pensar, para conversar com Deus, só a gente, sem conversar com ninguém.
E, nesse momento, eu falei, Deus, por que não se mostra para mim? Não... Deus já deu algumas provas, mas eu queria mais. Eu falei, eu queria uma coisa assim mais concreta. Por que o Senhor não se mostra para mim? E, de alguma forma. E eu fiquei com aquilo na cabeça, porque a gente teve relatos, né, de algumas coisas, e eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí eu fui para a janela e contemplar, né, a beleza, e falei assim, me veio na cabeça, eu sei que a sua palavra diz que a gente não pode te colocar à prova, mas se o Senhor está aqui, está ouvindo tudo que a gente está clamando, está pedindo, está conversando com o Senhor, me mostra que o Senhor está aqui. Aí eu pensei assim, passa um animal na minha frente. Passa um esquilo, porque aqui tem muito esquilo, passa um esquilo, passa uma raposa, passa uma ave, um urso, né? Que eu vou para os chalés ter medo dos ursos, né? E fiquei procurando uma ave que fosse. Nada, e nada, e nada. Fiquei, sei lá, uns 10 minutos só pensando nisso e procurando o tal do animal que eu queria que aparecesse. Aí, já meio desenchavida, né? Como a gente fala. Meio triste, sim. Falei, tá bom, Deus, eu não vou te colocar à prova, porque a tua palavra diz que é para confiar, que o Senhor está aqui e o Senhor está aqui. Aí eu peguei e olhei assim para baixo. No que eu olhei para baixo, tinha um bichinho, gente, parece uma coisa tão besta, mas tinha um bichinho desse tamaninho. E se confundia com os pequenos galinhos que tinha na neve. Aí eu fiquei olhando para aquilo, de repente aquilo começou a se mover. Eu falei, peraí, mas isso não é um galho? Aí o bichinho começou a se mover, caminhar. Falei, gente, eu estava aqui até agora, eu olhei para tudo que é lado, olhei para todos os lados e nada se mexeu. E, quando eu desisti de procurar, o bichinho começou a se mexer. Aquela coisa começou a se mexer, aquele galinho que eu achava que era um bichinho. Aí me veio no coração, eu comecei a chorar. Falei, Deus, o Senhor não está somente nas coisas grandes. O Senhor está num bichinho desse tamaninho. E o Senhor está me ensinando que eu devo olhar para as coisas pequenas, que depois eu vou ter as grandes. Eu posso querer as coisas grandes, mas primeiro comece com as pequenas. Mas aquilo mexeu tanto comigo, que vocês não têm ideia. E foi isso, foi essa experiência que eu tive no retiro, foi essa experiência que eu tive para a minha vida. E, em cada detalhe, a partir desse momento, eu comecei a olhar com os olhos de fé, olhar com os olhos, não digo pequenos, mas procurando Deus em tudo, não só nas coisas grandes. E isso, para mim, foi... Até porque eu lembro que você comentou comigo, né? Se ele enxerga esse animal tão insignificante, o que ele não pode fazer comigo, né? Exato. Eu lembro que você comentou isso comigo. Aí eu senti assim, meu coração acelerou. Eu falei, meu Deus, eu tenho que compartilhar isso com alguém, Será que alguém vai acreditar em mim, no que eu estou falando? A gente até apelidou o bichinho, né, de piolho de neve, porque ele estava em cima da neve, né? Aí, de repente, eu olho para o lado, a NET vindo, falei, amiga, eu não sei se você vai acreditar em mim, mas está acontecendo isso. E Deus foi maravilhoso, mostrou assim algo incrível para mim, porque eu sempre buscava Ele em coisas grandes e Ele está em tudo. Em tudo. Amém. Ei, Amandinha. Amandinha teve algumas experiências, né, Amanda? Algumas. Desde antes de ir para o retiro, né, principalmente no começo desse ano para cá, eu estava num processo de buscar mais a Deus e estabelecer ali um relacionamento e reconhecer que eu, de fato, posso ter um relacionamento com o Pai. E eu estava lutando com isso e era difícil, continua sendo difícil, mas é um processo. E eu me expunha, eu lia a Bíblia e eu falava, tá, mas Deus não fala comigo, todo mundo testemunha que faz o seu devocional e aí sente isso e faz aquilo e é de um jeito. E eu não tenho essas experiências e eu não tinha uma experiência. Eu já tinha participado de um retiro e aí muitas pessoas com muitos testemunhos grandes e falando, eu não tinha aquela lembrança de ter uma experiência com Deus e falar, nossa, tem aquele momento que eu sei que aconteceu algo sobrenatural comigo e que eu pudesse me relembrar daquilo sempre, né? Então, eu vim buscando isso e em alguns processos foi ficando claro que eu reconheci que Deus falava comigo pela própria palavra dele. E eu ficava na dúvida, não, mas eu estou entendendo isso daqui porque eu estou lendo. Não é Deus falando comigo, mas não. Deus fala pela palavra dele. É a palavra dele, não tem o que fazer. Não tem um padrão para como Deus vai se manifestar e dizer aquilo que ele quer para a sua vida.
E eu ficava muito cética, duvidando dessas coisas e achando que não estava escutando nada de Deus e que eu não estava fazendo do jeito certo e de que Deus não estava ali disponível para mim. E que eu estava fazendo alguma coisa errada, e que eu teria que fazer alguma coisa para aquilo acontecer. E eu fiquei buscando isso, né? Eu falei, eu quero ter ali um momento, algo sobrenatural, eu quero mais de Deus, eu quero tirar essa dúvida do meu coração. E aí, desde o início do retiro, a cada pregação, tudo ia ali se estabelecendo, pedrinha por pedrinha. Ia fazendo a construção, né? Ia fazendo a construção. Então, tudo foi clareando. E aí, num determinado momento, no sábado, né, teve um momento de oração, a Bárbara orou para mim, declarou ali algumas coisas. E aí, quando a gente foi para esse momento a sós, eu que nunca abro a Bíblia assim, em algum momento específico, vou ler isso, eu abri, eu ia ler sobre os versículos das pregações anteriores para estudar naquele momento, porque eu não sabia o que fazer. Eu falei, Deus não vai falar comigo, eu não sei o que está acontecendo. Aí eu abri, assim, aleatoriamente, num capítulo que falava sobre as águas mais profundas, e era exatamente o que a Bás tinha orado antes, e eu estava de frente para um rio, com o rio passando e falando. Então, aquilo falou, tá, ok, Deus, você fala comigo pela sua palavra, não tenho como duvidar disso, ok. E o dia foi se passando, teve outras pregações, foram construindo mais pedrinhas e alinhando outras coisas. E aí, quando eu achava que não estava sendo falado comigo, eu anotava alguma palavra no caderninho, e aí a pastora que estava falando, ela falava exatamente aquilo que eu tinha acabado de anotar. Eu, opa, então tá, ok. Será que ele fala com você, né? Ok, Deus, tudo bem. E ainda assim, acabou o sábado, e eu ainda estava com aquela sensação, tinha todo mundo se reunido, festejado. Eu falei, nossa, amanhã já é domingo, né? Vai acabar. E eu falei, mas eu ainda quero mais. Eu estava indo dormir, eu tinha ido pegar a minha garrafinha de água, fazer um chá para ir dormir. Só que aí as meninas estavam cantando, louvando no grupinho. Eu falei, não preciso dormir agora. Eu posso chegar aqui e ficar ali mais um pouco. E aí eu cheguei, já tinha dado boa noite para todo mundo, eu continuei. E aí esse momento de adoração ali à noite se estendeu cada vez mais. Não sei se já... A gente vai chegar nesse lá. ponto. Então... Yes! Então, esse momento de oração foi se estendendo cada vez mais. E quando a gente ia terminar, ia todo mundo dormir, não dava certo. O Espírito Santo não conseguia sair, né? Da redoma. O Espírito Santo não deixava a gente se mover dali, continuava. E grandes coisas aconteceram naquela noite. Então, aquilo que eu queria a mais aconteceu. Eu me senti muito amada. Pela primeira vez, de verdade, eu consegui sentir o amor de Deus por mim naquele momento. Gente, papel. A gente ficou sem papel aqui. Eu peguei aqui já. Bom, então aconteceu, tive um novo encontro. Tudo aquilo que eu buscava e que eu queria, que eu tinha pedido tanto para acontecer naquele retiro, se concretizou e atendeu, e foi muito mais do que eu poderia ter pedido. Foi o trabalho completo, como uma das nossas que estavam lá naquele momento tinha falado, foi o trabalho completo. Foi barba, cabelo e bigode, tudo feito naquela madrugada. E agora eu tenho essa experiência. Deus foi cuidadoso e detalhista de atender a expectativa que o meu coração precisava naquele momento. Então, como se fosse as bandeirantes, né? A gente foi recebendo os selinhos, as medalhinhas para ir colocando, né, das coisas que foram feitas. Sim. Então, foi muito além das expectativas. Amém. Lindo. Dormiu? Dormi. Quando a pastora disse para todo mundo ir andar e pensar, eu deitei na cama e dormi. Foi tão bom. Aconteceram comigo 2 situações que... Uma delas eu passei uns dias depois do retiro para processar, para refletir, para entender que foi um trabalho de Deus. A outra foi na hora. Uma delas é o seguinte: eu sou uma pessoa que eu elogio os outros muito fácil. Eu dou aula e quando eu dou aula, eu sempre uso a técnica do reforço positivo. Eu nunca falo nada negativo dos meus alunos, mas eu também nunca falo nada positivo de mim. Respira. Estamos só nós aqui. E as câmeras? E me elogiar é difícil.
eu tenho muita dificuldade em me elogiar. Então, quando estava tendo uma brincadeirinha que era para a gente fazer mensagens de amor para as colegas... A gente tinha o correio eletrônico, né? O correio elegante. O correio elegante, eu não estava, como eu falei para as meninas, eu não estava chateada, eu não estava decepcionada. Mas, na minha cabeça, eu me denigro tanto que, inconscientemente, eu achava que eu não ia receber bilhete. Mas eu não estava chateada com isso. Eu estava tipo... eu não vou receber, né? eu não vou receber. Tanto que, na hora de dar o bilhete, eu fiz o quê? Eu fui no banheiro. Fui passear. Fui, vou lá no banheiro. Eu já estava apertado, vou no banheiro. Quando eu volto, recebi um bilhete. Aí recebi outro bilhete. Aí recebi outro bilhete. Recebi outro bilhete. Quantos foram? 4. Para quem não ia... As mesmas coisas que eu não digo para mim mesma. E engraçado que todas elas estavam escritas as mesmas palavras. Eu fiz isso, é uma mensagem, porque eu já falei para a Nath, Deus, quando fala comigo, ele repete a mesma coisa 10.000 vezes até eu entender. Então, eu peguei os bilhetes e eu botei na minha geladeira. Eu leio os bilhetes todo dia. Gente. Eu leio porque, do mesmo jeito que eu elogio as pessoas, eu tenho que me elogiar. E eu tenho muita dificuldade de me elogiar, de dizer, você é isso, você é aquilo. Eu sei dizer, você não presta, você é irresponsável, mas eu estou orando e Deus está tirando isso de mim. Eu estou me elogiando. A outra situação que eu ainda estou entendendo o que aconteceu, para ser bem sincera. Quando eu me inscrevi para o retiro, todos os dias me vinha à mente certas pessoas sem rosto, mas me vinha à minha mente, do nada, pessoas que passaram por situações complicadas, como eu passei, de depressão, de descobrir questões minhas e tal. Me via sempre, todos os dias antes do retiro. Eu estava achando que era eu já... Eu estava achando que era eu, achando que alguém ia me discriminar. Era isso que eu estava interpretando dos pensamentos. Alguém vai chegar e vai me chamar de doida. Alguém vai chegar e vai fazer isso. Por quê? Porque eu sempre falo mal de mim mesma. Mas sempre vinha as mesmas coisas. Pessoas vindo conversar comigo sobre questão do autismo, de depressão, de ansiedade. Mas na minha mente eu fico, cara, eu chegar lá, vão começar a me encher o saco com isso. Vão dizer que eu sou doida, vão dizer que eu sou isso, vão dizer que eu sou aquilo. Mas foi exatamente o oposto que aconteceu. Chegaram pessoas lá precisando de ajuda com relação a isso. E, quando as pessoas se manifestaram, eu olhei assim, foram as mesmas coisas que eu estava pensando, mas eram pessoas pedindo ajuda. Eu não gosto de chorar. Eu não gosto. Amiga, faz parte. Você você vai olhar para o lado ali, vai estar chorando também. Tá normal. E o que me deixou tão chocada na hora que as pessoas se manifestaram é que elas falaram as mesmas coisas que eu estava pensando todos os dias antes do retiro. Então, quando aconteceu, eu fiquei assim, eu falo ou não falo? Eu falo ou não falo? E eu estava querendo falar, aí uma amiga que estava na hora do meu fala. O que é que vocês quiserem falar, fale. Aí eu peguei e falei. Aí eu mantenho contato com as meninas que se manifestaram sobre as questões delas hoje. E eu fiquei muito feliz, porque... Deus está te usando naquilo que você... Eu lembro daquele louvor, né, que nas suas vergonhas você vai ser usado, né, e Deus vai te exaltar. Isso. E uma das coisas que me deixou muito... Nossa, eu fiquei... Tipo assim... Quando essa pessoa falou isso para mim, eu fiquei, valeu a pena eu ter passado por tudo isso, só para poder ajudar essa pessoa, porque ela disse, eu estou tão feliz de ver que você está uma adulta hoje, bem resolvida mais ou menos, né? Porque a gente está na igreja para se resolver. Se fosse bem resolvida, eu já estava lá no céu. Mas que evoluiu e conseguiu superar as dificuldades. E nessa pessoa gera esperança porque ela está passando por uma situação semelhante em casa. Então, quando ela conversou comigo, ela fez... Eu estou tão aliviada porque eu conversei com você. Que ótimo. E isso, para mim, foi uma honra, sabe? Porque eu sinto que essa é a minha unção na igreja, poder ajudar as pessoas nessas questões, sabe? Amém. Então, é algo que eu... Ainda está acontecendo, né? Eu ainda estou tipo, caramba, então aquilo foi Deus me avisando e eu tenho que vai ver acontecer. essas coisas. Exatamente. Então foi isso que aconteceu comigo. Obrigada, Rai. Eita. Tem que resumir, né? Porque foi muita Sim, coisa, assim. Por favor, vamos resumir, porque foram... o fato da inscrição para o retiro já foi vamos dizer assim, uma provisão de Deus. Porque eu queria muito ir, mas não tinha comentado, não tinha... Eu tinha comentado, acho que com a Amanda, né?
Então, tinha comentado com a Amanda que eu queria ir, mas não tinha falado nada. Estava chegando meu aniversário e eu tinha pensado. Eu não tinha comentado com ninguém, mas eu tinha pensado. Você queria ser gentil com você, né? Exato, mas não tive a iniciativa de ser gentil comigo. Eu pensei, acho que eu vou falar, né, pro meu marido que eu quero de presente de aniversário ir para o retiro. Mas, né, acabei não falando. Enfim, aconteceu umas situações no começo do mês de abril e acabei não falando nada. Estava chegando a data e eu pensando, eu preciso agir, vai acabar as vagas, eu preciso agir. E aí um dia, né, ele chegou do trabalho e ele olhou assim para mim, que foi a Amanda que falou para o Davi, que o Davi que falou para ele, né? Por isso que a gente tem os filhos para a gente dar as dicas. Exato. E aí ele chegou e ele falou assim, vai ter um retiro na Nova, né? Eu olhei para ele, falei, vai. E você não quer ir? Aí eu, opa, claro que eu quero. Então, assim, ele me deu de presente já o retiro. Então, eu falo assim, o pai, às vezes a gente só precisa pedir. A gente tem que pedir as coisas para ele. Ele já está com aquilo ali para te dar, né? Ele fica só esperando você. Exato. Acho que, né, Deus pensou, minha filha, eu preciso falar com você lá. Você precisa ir para esse retiro. Já que você não está tendo atitude, por você. E aí, enfim, fui para o retiro e eu, como eu falei, eu fui com a expectativa, eu sabia. Desde o momento que aconteceu dele de ter, né, essa questão dele falar para me dar de presente, eu já sabia que Deus iria fazer grandes coisas. Eu tô com no mesmo, né, jeito da Amanda, eu falo que a Amanda, para quem não sabe, é minha nora. A Amanda, ela veio como um presente, né, na minha vida. E desde novembro que eles chegaram, a Amanda tem sido assim uma peça fundamental nesse meu reaproximação. Exato. Né, o fato de estar buscando, né, esse recomeço, pai. Né? Exato. E eu tô com isso desde o começo do ano, tudo. Então, estou assim, lendo a palavra, estudando e querendo essa sede de querer algo mais. Eu sabia que Deus iria falar muito no retiro. E uma das coisas que mais me marcou no retiro, fora o sábado, que ainda vai ser comentado, mas o início do sábado foi quando a gente teve aquele momento de silêncio, né, de ficar só entre a gente, sem celular, sem falar com ninguém, sem nada. Até porque celular não pegava lá, tá, gente? Só para vocês saberem, no internet, internet. Deus é tão bom com a gente, né, que Ele providenciou até isso. E eu parei, e uma das coisas que Deus mais falou comigo nesse momento foi isso. Eu quero ter momentos assim com você. Eu preciso ter momentos assim com você. Gente, né, quem vive aqui na imigração sabe que a nossa vida é uma loucura. Filhos, imigração, trabalho, estudo. A gente acaba não tendo tempo para Deus. A gente vai se sabotando. Lógico, às vezes lê a Bíblia e tudo, ora, mas assim um tempo precioso. E uma coisa que foi muito falado e me marcou foi a pastora Alessandra, quando ela falou que eu também me culpava muito com isso de eu preciso orar todos os dias, assim. É como se fosse uma obrigação. A oração não é uma obrigação. A oração é um momento de conversa sua com o Pai. Você faz aquilo porque você gosta de conversar com o Pai, não como uma obrigação. E no momento ali que a gente saiu, e Deus foi me mostrando isso, aí tinha o rio passando, e uma das coisas que me marcou foi Deus mostrando... tinha uma cachoeira, uma parte de uma cachoeira que era bem forte, e ele me falou assim: você está vendo essa queda de água? Essa força, né, essa água caindo? É assim que eu quero jorrar. Uau. Eu quero jorrar muito mais. Eu quero jorrar mais e cada vez mais. Que tremendo. Aquilo entrou e assim, aí tem sido trabalhado, né, a cada dia, porque o retiro, como foi falado, a parte da cura e tudo não acabou ali. Ali foi só o start. Exatamente. Ai, que lindo, Dani. E aí, Nath? É muita coisa. Ai, como que Deus é lindo, né? Tudo que Ele faz, assim, a minha expectativa era o que Ele ia fazer na vida das outras mulheres. Eu não fui assim, Deus não vai fazer nada. Vou lá, o que Deus quer falar para mim? Eu não fui com isso. Vou lá para servir as irmãs. Vou lá para servir as irmãs, vou lá para, né, colaborar ver com o que Pai. Que Deus vai fazer.
E eu acho muito lindo, assim, tudo isso, assim. Ai, bichinho, é Deus lá. Ai, corrente de água, assim, é Deus. A coisa que a gente entende 2, 3 dias depois, é Deus, assim, sabe? Eu acho isso muito lindo. Muito lindo, muito lindo. Para mim, se eu não tivesse vivido nenhuma experiência particular, assim, Só de ouvir, já né? teria valido a pena, porque eu aprendi isso. Aliás, eu acho que aprendi isso no retiro. As coisas que a gente não vê são muito maiores do que as coisas que a gente pode ver que Deus faz. A manifestação que a gente vê de Deus, né, tipo, né, o que a gente ainda vai falar aqui mais tarde, aquilo é muito massa. Mas as coisas que a gente não vê, essas são muito maiores. Essas são muito melhores, as coisas dentro de cada uma. E, assim, particularmente, como eu fui com essa expectativa de ver nas outras mulheres, ver Deus agir, de servir ali, tipo, de canal, de bênção, de servir mesmo, eu tive uma experiência, eu não vou falar, eu não, assim, vou ficar na minha, vou observar, vou orar, vou interceder, mas não vou falar nada. Só que na última palestra... Da pastora Adriana. Na última preleção Não, lá, acho que foi da Natália, da Nath. ela deu oportunidade para dar Pra pequenos falar. testemunhos. E eu não ia falar nada. Mas eu senti de falar, que foi falado sobre rótulos, né? Os rótulos, maioria dos rótulos negativos que a gente recebe, que aquilo não é a nossa Que realidade. nós mesmos nos colocamos, né? Muitos nós mesmos colocamos, muitos nós aceitamos que outras pessoas coloquem na gente, e a maioria deles são rótulos negativos, tipo rótulos sobre a sua aparência, rótulos sobre a sua capacidade intelectual e tudo mais. E eu tenho assim, eu tenho uma dificuldade de identificar rótulos negativos. Isso, aliás, é uma coisa que Deus trata comigo, e como é um problema grande, então é muito tempo de tratamento. Mas eu levantei, fui lá e falei. É porque você é forte, amiga. Fui lá e falei, olha, eu tenho um problema que eu me acho demais, o meu rótulo é esse, eu acho que tudo eu sou melhor, eu sou extremamente competitiva, blá, 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 blá. E senti de falar aquilo. E aí, depois, eu fiquei sabendo de outras pessoas que também têm esse problema. O rótulo é eu me acho demais. Isso não é algo bom. Não é algo bom. Apesar de, assim, eu me acho demais o quê? Inteligente. Qual é o problema de você ser inteligente? Nenhum. Qual o problema de você ser capaz? Nenhum. Qual o problema de você usar e multiplicar os talentos que Deus te dá? Nenhum. Isso é muito bom. Mas a maneira que você usa, que você interpreta e que você recebe isso, ali vira um rótulo negativo. Eu tenho que ser melhor que todos. Eu tenho que fazer. E aí isso suga. Chega uma hora que, né, você deixa de ser aquilo que Deus fez para ser algo que você mesmo já está se achando em si mesmo. Aí aquele rótulo acaba sendo algo que domina você, que acaba sendo seu Deus, né? Isso acaba virando uma autoidolatria, que a pastora Natália sempre fala, né? Então, eu levantei e falei isso. Falei lá na frente. E depois, eu consegui conversar com algumas meninas. E elas, olha, eu acho que eu tenho esse mesmo problema, tal. Que é difícil, né? Geralmente... quando a gente tem uma personalidade muito forte assim, as pessoas não querem falar, porque quem vai falar para mim desse meu problema, a pessoa provavelmente vai ouvir um rebate. Dificilmente uma pessoa com personalidade forte aceita uma crítica desse jeito. Então, dificilmente alguém chega para te falar, olha, então, assim, você está se achando demais. Ninguém faz isso. Eu me achando demais, capaz. Então, eu levantei, fui lá e falei, e a pessoa veio falar comigo. E o que eu achei assim mais espetacular de tudo é que a gente da organização separou os nomes para a gente orar pelas meninas antes, durante o retiro. E uma dessas meninas era uma menina que eu estava orando por ela desde antes. Então, eu falei, caramba, Deus ele faz isso. A gente acha... Tem gente que vai falar, é coincidência um bichinho passar na neve naquela hora. É coincidência você abrir a palavra e você ouvir, você ler o que alguém falou, ou você anotar e alguém... É coincidência. Mas é engraçado como essa coincidência acontece só com quem acredita em Deus, né? Porque quem não acredita em Deus não vive esse tipo de coincidência. Então, não é coincidência, é Deus fazendo. E a minha experiência assim foi muito legal. Eu gostei muito dessa parte assim, de ver.
Você vê, né? A expectativa vai achando que vai ajudar e vai ser Muito ministrada. além das expectativas E mesmo. você, bonita? Nossa. Depois de ouvir tantas histórias belas, né? Depois de ouvir tantos testemunhos, enfim, eu acho que eu sou um pouquinho de cada um aqui. Né? Sou também um pouquinho dessa pessoa que diz: eu sou um bichinho, foi uma coincidência. Eu acho que Deus está trabalhando comigo já há um tempão. Com esse ceticismo, né? Mas, assim, a minha expectativa, eu acho que foi mais ver também nos outros, né? Sempre foi de buscar nos outros. Então, quando a Amandinha fala que eu nunca ouvi Deus, né? Também sou um pouquinho dessa. Né? Quando a Kelly fala que Deus não fala comigo, não aparece para mim. Então, também sou um pouco... de grandes provas, também sou um pouquinho dessa. Então, acho que o retiro, né, veio para eu ver, né, a manifestação de Deus na vida de tanta gente, mas também de entender que assim, sempre foi uma coisa que vem muito na minha cabeça, sempre que eu penso muito, qual é a vontade de Deus para mim, né? O que é que Deus quer de mim? Né? O que é que Ele quer que eu faça? O que é que Ele quer que eu seja? E, assim, eu acho que Ele está trabalhando ainda comigo. Eu ainda estou nesse processo. Nesse processo, né? Mas que uma coisa que eu acho que a vontade de Deus é Jesus. A vontade de Deus é Cristo Jesus. E eu acho que posso estar falando para alguém também aqui que seja também como eu, que, né, seja muito racional, ou que não acho que não escuta Deus, Deus não fala comigo. Mas eu estou vendo que, descobrindo, né, aos pouquinhos, e acho que Ele me trouxe aqui para conhecer vocês, para que eu veja, né, que Ele fala de várias formas, né, e que a vontade dele não é uma coisa que eu vou ouvir ou que vai aparecer, abrir o céu e eu vou ver qual a vontade dele para mim. A vontade dele já está revelada. A vontade dele é Jesus Cristo. E se eu estiver junto com Jesus, eu vou. O que eu fizer, para onde eu for, o que eu decidir, ele vai estar comigo. E eu vou estar. Ele vai estar em mim. Então, se ele estiver em mim, onde quer que eu vá, o que que eu fale, não importa. Então, apesar de mim, exato, que não é a minha vontade, né? Eu posso nunca ouvir audivelmente, ou ver nem nada, ou, enfim, mas saber que ele tem a multiforma, né? A sabedoria dele é multiforme, então cada um ele vai encontrar uma forma de demonstrar isso. Eu acho que é isso. Que lindo. Olha, a gente tem que... Tá? Agora a gente vai escolher uma pessoa para contar o que aconteceu no sábado à noite. Por quê? Porque a gente já está quase lá, porque a gente fala pouquinho, né, gente? Então, eu queria escolher a Amanda. Amanda, conta como é que foi isso. Porque, assim, tinham 40 mulheres naquele lugar. Foi a gente estava lá, louvando, adorando, como você falou. Aí uma galera foi dormir. Eu sinceramente, estava na expectativa, porque ele falou que ele ia fazer algo que eu nunca tinha visto. Você estava orando para pedir para ver algo que você nunca tinha vivido. E ali só tinha gente que não tinha visto nem vivido nada. O pessoal tinha falado que já tinha orado no monte, tinha visto o graveto acender. Eu falei, gente, se graveto acende, eu não sei, mas o que a gente viu lá, eu acho que foi uma manifestação do Espírito Santo. O que aconteceu? Bom, então, a nossa noite de louvor e adoração, ela se estendeu. Cada vez mais a gente ficou num ambiente muito bom. Dava para sentir muito a presença do Espírito Santo naquele momento. Ele se manifestando ali livremente entre nós. E estava um ambiente muito gostoso. Era confortável, era feliz estar ali. Era 2h da manhã e a gente estava acordada, feliz. Mesmo cansada, porque tinha as meninas que estavam servindo, né, fazendo tudo do retiro acontecer.
E mesmo assim estava todo mundo ali e com aquela vontade de permanecer naquele lugar e não queria sair. Eu lembro que a Kate estava passando, a Kate não está aqui agora, né, porque ela fugiu da gente aqui. Mas eu lembro que a Kate foi só pegar um copo d'água e ia para a cama dela. Eu falei assim, Kate, vem cantar aqui com a gente. Aí ela falou assim, você pegou no ponto baixo, né? E ela falou assim, você está jogando sujo. E ela ficou lá até as 4 da manhã, né? Que foi a hora que a gente viu tudo acontecer. 4 horas da manhã. Bom, então a gente continuou ali e quando a gente achou que tinha acabado, estava todo mundo levantando e indo embora, a Kate, ela levantou e estava achando que estava vendo tipo teias de aranha, porque as luzes estavam baixas, né? Como é que é? Faz aí, Basma, como é que ela fazia? Tu vendo alguma coisa. Tô cheia de teia de aranha. E aí todo mundo, não, o que é isso? O que está acontecendo? Você está com sono? Ou não é nada, é a luz e tudo mais. Aí ela mudando assim e começou a ver um contorno no braço dela, um contorno azul claro, branco, azul claro. E aí, nisso, todo mundo, não, o que está acontecendo? Não tá com o que é isso, né? O que vocês comeram? Ou o que tinha? A gente chegou a pensar que eram os cogumelos da pizza, né? O que tinha na pizza de vocês? E aí, nisso, cada uma outra foi conseguindo enxergar também. E tava vendo, eita, não, pera, eu tô vendo também. Aí cada uma que ia ali duvidando, a cada momento ia começando a enxergar. Então, a gente continuou ali e era claro que era a presença do Espírito Santo que não queria que a gente fosse embora ainda, porque ainda tinha mais para acontecer naquela noite. E aí a gente continuou um círculo e a gente percebeu que quanto mais a gente louvava, mais intenso ficava, mais fácil de visualizar. Mais palpável, né? E aí a gente formou novamente uma roda e continuou ali naquela presença de louvor e adoração e sentindo e vendo a presença do Espírito Santo. Eu ainda não estava enxergando, eu tive muita dificuldade para ver. Eu vi bem pouco, mas foi o suficiente para provar que Deus faz coisas sobrenaturais. Não tinha como duvidar de que... E o mais legal é que teve gente que falou que não sairia dali sem enxergar, né? Exatamente. Então, a gente ficou ali insistindo até todo mundo que não estava enxergando conseguisse ver alguma coisa. E a gente ficou naquele momento, então ficou toda aquela empolgação vendo o Espírito Santo se mover entre a gente, se manifestar. A Baz, que ela acabou descrevendo bem depois, né, que era como se fosse uma aurora boreal, ficou trocando as cores. E ficou muito intenso. E a gente continuou ali. Tinha uma pessoa que estava dormindo na sala do retiro. Estava, inclusive, roncando, né? A gente nem roncou nesse retiro, gente. Aí ela acordou com a agitação, porque a gente ficou muito empolgada naquele momento. E continuando, então, ela acordou e falou, não, eu quero ver também. Não vou deixar ninguém dormir enquanto eu não enxergar. E a gente continuou ali, até que deu uma acalmada nos ânimos novamente. A gente sentou novamente em uma roda para tentar compreender o que tinha acabado de acontecer. Racionalmente, tentar justificar o que a gente tinha visto, né? Racionalmente, tentar entender ali tudo que a gente tinha acabado de enxergar e de viver. Então, ficou naqueles momentos, cada um contando ali o seu testemunho, o que tinha sentido, quais eram as sensações do que estava acontecendo. E, nesse momento, estava todo mundo já tinha terminado de falar tudo. E eu estava sentindo ali de compartilhar, né, que eu tinha pedido mais, que eu queria mais, e que estava nessa expectativa de viver algo sobrenatural. Só que eu ia ficar quietinha, todo mundo terminou de falar, só que uma semana antes do retiro, eu participei de uma sala profética que eu ouvi explicitamente que eu iria estar em uma roda de mulheres e que eu iria, nessa roda de mulheres, compartilhar o que Deus tinha feito na minha vida. E aí, depois de ter ouvido isso e estando ali naquele momento, quando eu ouvi essa profecia na sala profética... Se cumprindo, né? Se cumprindo, quer dizer, antes disso, quando eu escutei isso, eu falei, ok, eu estou num lugar novo, eu vou conseguir conhecer pessoas novas e viver isso. Então, eu tinha uma esperança de que ia acontecer muito mais para frente, mas uma semana depois, estava ali se concretizando o que tinha sido falado, e eu falei, uau, então eu não posso deixar isso daqui passar, né? Eu tenho que falar. E aí, quando eu falei disso, isso levou a novas conversas e, novamente... A Nete questionou como tinha sido o momento em que eu tinha me convertido, quando eu tinha entregado minha vida a Jesus. E, naquele momento, eu entreguei novamente a minha vida a Jesus. Teve uma reafirmação disso.
E detalhe, nesse meio tempo, depois que acabou, estava todo mundo conversando, a pessoa que estava dormindo, ela se levantou, foi no meio, foi na cozinha, pegou pão, preparou ali a ceia, aguinha, né? E nós ceiamos no meio ceiou. da madrugada, então, e tudo foi muito conversado. Uma pessoa tinha pensado em pedir para ela preparar a ceia para a gente ceiar, e aí quando todo mundo terminou de orar e abriu os olhos, a ceia já estava ali na nossa frente. Eu ia pedir para ela dar uma palavra para a gente, aí ela veio com pão, que o pão, a palavra é o pão, né? E aí ela deu uma palavra e deu a ceia. E éramos 12. E éramos 12. Gente. Sim. E aí, entreguei a minha vida novamente a Jesus e agora eu tenho, né, esse momento que eu tanto queria de pensar, nossa, aquele momento especial com Deus. Não tenho como negar que eu tenho esse momento especial, tive esse momento especial, esse cuidado. E aí, naquele momento, então, foi todo o trabalho completo. Além de participar da ceia, entregar minha vida novamente a Jesus, fui batizada com o Espírito Santo, porque Deus faz o trabalho completo. E aí, depois disso tudo que aconteceu, Deus sinalizou todas as coisas que ele tinha para fazer naquela noite. Então, depois de todo esse testemunho, não tinha como não me sentir amada por Deus e não reconhecer que eu realmente sou amada, eu sou filha amada do Pai. Mimada, né? Fala que foi mimada. Gente, a noite foi longa, né? E, assim, se a gente ficar aqui e contar cada situação aqui, a gente não vai sair daqui, não vai deixar vocês também saírem. Então, assim, rapidamente, para a gente encerrar, eu vou começar aqui pela Karina. Ela falou que ela não queria sentar perto de mim, porque ia começar por ela. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem não foi e para que a pessoa ela se motive aí no próximo retiro. Eu acho que eu diria que a pessoa não pode perder essa oportunidade, porque coisas lindas podem acontecer na vida dela e que ela pode encontrar pessoas, né? Ou ela servir, ou ela encontrar pessoas lindas que vão falar alguma coisa ao coração dela. Acho que não pode perder essa oportunidade. Então, ela se inscreva, né? Se inscreva. Tá, Jair. Eu diria, numa próxima oportunidade, não perca. Se a sua vida tá boa, ela vai melhorar. E se a sua vida tá tipo normal, vai ter algo bom, assim, a não ser. Todo mundo quer algo a mais na vida, né? E um retiro é uma oportunidade de ter algo a mais na sua vida. Seja a vida boa, seja a vida ruim, não perca a oportunidade. Porque se não for, a vida vai continuar do mesmo jeito. Mas, se quiser uma coisinha diferenciada, vai no retiro. Vai no retiro. Vai encontrar Deus. Bom, como já foi dito, né, não perca a oportunidade. Independente de se você vai só para descansar, né, o intuito é de descansar, mas não perca a oportunidade. Deus ele quer falar com a gente de alguma forma, e aí ele acha os meios dele. Então, se inscrevam da próxima vez. Não percam. Não deixa para a última hora, não, né? Não deixa para a última hora, que quase fiquei sem vaga. Acho que eu e a Amanda pegamos uma das últimas vagas. Eu acho que o retiro ele é extremamente importante, porque, assim, mesmo que sejamos devotas, mesmo que estejamos todos os dias ali, o dia a dia desgasta, o dia a dia cansa. Para as que são mães aqui, é um trabalho fenomenal que tem que fazer. Então, certas coisas vão naturalmente sendo perdidas. Eu acho que o retiro é importante para voltar para o eixo. É importante para você ter um momento ali dedicado para aquilo, porque não adianta. Mãe, faz comida, mãe, não sei o que. Eu estou ali em casa trabalhando, mas chega e-mail, o tempo todo eu começo a me estressar. Eu quero ler a Bíblia, chega e-mail. Tem que fazer isso. Fazer a feira. Até eu, que sou solteira, eu faço tudo lá em casa, entendeu? Então, o retiro é importante para você se colocar no eixo, para lembrar as coisas que você esqueceu, para você... realinhar, né? Realinhar com o Senhor. Então, assim, para quem nunca fez um retiro, eu recomendo 100% fazer, para que você possa ter a experiência do retiro, porque são experiências que só quando você está profundamente mergulhada naquilo você pode ter. E porque é uma delícia. Eu fiz retiro desde criança, já fiz todos os tipos de retiro. E eu quero fazer até velhinha assim. Quero fazer retiro. Retiro das idosas.
Retiro das mulheres, retiro das idosas. A única coisa que tenho a dizer é que é uma experiência única a cada retiro. Por mais que você já tenha participado, como ela disse, cada retiro se renova, as experiências de Deus se renovam a cada vez. E Ele faz aquilo que precisa ser feito para o tempo certo. Nada acontece sem a vontade de Deus para aquele momento. Então, mesmo que você ache que não tenho nada que fazer no retiro, Deus sempre tem algo novo para a sua vida. Podem ser experiências sobrenaturais ou podem ser reconhecer o poder de Deus nas coisas simples. Então, sempre tem algo novo de Deus para ser recebido. É isso mesmo. Então, se inscrevam, não percam tempo. Hashtag se inscreva. Hashtag se inscreva. E é isso que a Amanda falou, né? Reconhecer onde Deus quer que você esteja, no momento certo, na hora certa, para Ele se manifestar na sua vida, seja através de uma pessoa, seja através de um bichinho. O bichinho vai ficar sempre na minha vida agora, como testemunho da obra de Deus. Mas é isso. Eu acho que uma coisa mais legais dos retiros e que são momentos que vão marcar a tua jornada com Deus, né? Agora, quando eu penso há um mês atrás, né, tem o retiro. E o retiro é como um marcador na minha história com Deus, né? Tem coisas que passaram antes e depois, de uma coisa que agora faz parte da minha jornada com Deus para sempre. E outra coisa também que eu queria dizer que a gente ainda não falou, uma coisa muito linda que aconteceu no retiro foi a comunhão entre nós, né? Que foi ainda mais forte. Eu acho que somos a família de Deus, a palavra de Deus fala isso, e eu acho que esses momentos, né, ficar 3 dias com irmãs que estão apaixonadas por Jesus, cheias da presença de Deus, isso vai te fazer conhecer o amor de Deus de nova forma. Eu só queria falar isso, né? Porque nesse retiro, tem coisas que você não vai poder experimentar no teu quarto sozinho. Porque no teu quarto sozinho, você não pode receber um abraço físico de alguém, mas em um retiro você pode, né? Tudo é lindo, né? Tudo de Deus é bom. E isso, então, vem para o retiro, será um momento muito legal de comunhão com Deus e com a família de Deus. Uau, amém. Eu queria falar só uma coisinha. Algo que eu acho que é essencial, que ninguém falou. Muita mulher lá tinha filho recém-nascido. E tinha muita mulher lá que já tinha até o 2º filho, o marido ainda não tinha cuidado nem do primeiro. E o retiro serviu para quê? Para os caras perderem medo de ficar com a criança o final de semana todo e as mulheres aproveitarem para ter o descanso. Então, se você tá, meu filho, cara, a menina que dividiu o quarto comigo, quantos meses tem? Sheila tem 6 meses. 6 meses a filha dela. O marido ficou com a criança pela primeira vez. Adorou, não teve problema, não teve confusão. Ela até dormiu, ela ficou até chateada, porque a menina dormiu melhor com o pai do que dormiu com ela. Então, assim, isso também serve para o retiro, para criar mais a comunhão em família, né? Para mostrar que não tem problema e tal. Isso eu acho importante. Para dividir, né? Dividir no caso de ambos cuidarem da sua família, né? Tanto o homem quanto a mulher ali. E acabou que foi maravilhoso. A gente teve outras pessoas também que tiveram bebês e que também as crianças dormiram bem com os pais. Então, foram muitas boas notícias disso daí. Não tenha medo, papai. Deixa a mamãe vir puxar das mulheres, para o café das mulheres, para o retiro. Sempre vai dar certo, não é? Amém. Amém, amém. Meninas, eu queria agradecer cada uma. A gente tem muita coisa para contar. Se vocês quiserem saber mais sobre o retiro, te aconselho a sentar conosco, a gente vai contar mais. Vem dar testemunho, vem dar testemunho. A Camila já está aqui batendo o ponto aqui, dar testemunho. E também eu queria te convidar a assistir, a compartilhar esses testemunhos que a gente faz nas quartas-feiras, né? E se disponibilizar para a Camila, para o ministério, para a gente estar abençoando não só a nossa família, mas também as outras pessoas que vão estar vendo esses testemunhos. E a gente tem que orar pela família de oração, né? Pelas famílias. Tu quer orar, Nath, pelas famílias de oração? A Nath, ela gosta de orar, ela é da Mães que Oram, né? E a gente ora junto toda quinta-feira também. Então, eu vou passar aqui o bastão para ela orar pelas famílias e a gente vai abençoar essa noite.